Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Essa aula é do próximo domingo, dia 27 de outubro de 2024, lição 4. Estamos falando, nesse trimestre, das promessas de Deus. E a lição 4 tem como título Promessa e obediência. É isso mesmo, promessa e obediência. Para que você alcance as promessas, tem que andar em obediência. Vamos ao texto áureo da nossa lição. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A verdade prática desse verso é que a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que vão influenciar diversas áreas da vida. A obediência a Cristo é importante, guardar os seus mandamentos. E não é apenas guardar por guardar, mas guardar para observar, para fazer. Vamos à leitura bíblica em classe, se encontra em Deuteronômio, capítulo 29, verso 9 ao 12. E depois estaremos lendo a carta aos Hebreus, capítulo 8, do verso 6 ao 13. Começamos com Deuteronômio 29, verso 1. Essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Verso 9. Guardai, pois, as palavras desse concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus capítulo 8, agora do verso 6 ao 13. Mas agora alcançou ele esse ministério tanto mais excelente, quando é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu, para eles, não atentei, diz o Senhor, porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Que texto! Vamos ao comentário dessa lição. A introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência
é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus nesse mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme nos é revelado no Novo Testamento? É o que nós vamos estudar nessa lição. A palavra-chave dessa lição é obediência. Falemos da obediência no Antigo Testamento. O primeiro concerto, o concerto de Horebe, ou do Horebe, no Monte Sinai. Esse concerto foi feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe. Deuteronômio 29, verso 1, que foi o verso que nós lemos, e Êxodo, capítulo 19. Era uma reafirmação das promessas que ele, Deus, havia feito a Abraão e aos seus descendentes. Gênesis 12, verso 1 ao 3 e Gênesis 28, verso 8. No deserto do Horebe, também denominou de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que eles pudessem alcançar as promessas e fosse bem-sucedido entre as nações. Diz assim, Êxodo 19:5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, verso 5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Êxodo 19, verso 6. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Êxodo, capítulo 20, verso 1 a 17. Falemos do concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto do Horebe, Êxodo 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então, Moisés reuniu novamente o povo, só que agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. E aí nós lemos, essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe, Deuteronômio 29, verso 1. A exposição básica desse concerto pode ser visto em Deuteronômio 4, até Deuteronômio 26, verso 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições que encontramos em Deuteronômio nos capítulos 27 a 30 do livro Deuteronômio. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Vamos ao ponto 3 do primeiro tópico aqui. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim, que seriam as bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e ao sair da terra. Deuteronômio 28, verso 1 ao 14. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos.
estabelecido nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Deuteronômio 27, do verso 11 ao 26. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. A sinopse, tópico 1, vemos que no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. Muito bem, falamos da obediência no Antigo Testamento. Agora, no ponto 2 da nossa lição, vamos abordar a obediência no Novo Testamento. Lembremos que o Novo Testamento nos traz um novo concerto. Hebreus, capítulo 8, apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e seu povo se dava por meio de uma fé manifestada ou manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observância ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias, capítulo 31, verso 36. E conforme Hebreus, capítulo 8, verso 8 ao 12, que lemos na nossa leitura bíblica em classe. Falemos do ponto 2, que Jesus Cristo é o mediador desse novo concerto. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto que foi profetizado pelo profeta Jeremias em 31, verso 36, 33, e agora em Hebreus 8, verso 10. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e do amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. 1 Timóteo 2,5. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Falemos agora da obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Filipenses 2, verso 8, nos dando exemplo de obediência, não pode ser agora apenas em palavras, mas devemos ter atos de obediência. Atos, capítulo 26, verso 19. Dessa forma, podemos desfrutar das bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Vamos à sinopse, tópico 2. O Novo Testamento mostra Jesus
como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Vamos ao ponto 3, as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo. E isso ocorre mediante a fé, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 a 6. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida. Romanos 14:17 lemos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, verso 17. Falemos de justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença em justiça. Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Dessa forma, temos uma vida de retidão, que é proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Então, a paz que excede todo o entendimento torna-se a realidade em nós. Filipenses, capítulo 4, verso 7. Essa paz de que fala o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, verso 27. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio das turbulências do mundo, e isso ocorre pela fé. Falemos da alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação agora com Cristo é sim a marca da vida de quem anda na justiça e de quem tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Conforme nos ensina as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos de nossa vida, mas ela é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito nos enche de alegria. Vamos a sinopse do tópico 3. Os que obedecem a Cristo e vivem em santidade e em justiça são regidos pelo Espírito Santo. Conclusão da nossa lição. Nessa lição, estudamos a respeito da obediência e como esse relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, contudo, o princípio da obediência permanece. Obediência a Deus, obediência à sua palavra, isso não muda, permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem e obedecem aos seus mandamentos, os mandamentos do Senhor Jesus. Essas são promessas que estão condicionadas à nossa obediência a Cristo. Então, obedeçamos ao Senhor de todo o coração, para que nos advenha essas promessas
de gozo, de paz, de alegria, de poder no Espírito Santo. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição através das perguntas. Primeiro, o que foi o concerto de Horebe? Resposta: foi uma reafirmação das promessas que Deus havia feito a Abraão e aos seus descendentes. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3 e Gênesis capítulo 22, verso 8. Vamos à segunda pergunta. Como se pode ver uma exposição básica do concerto nas Campinas de Moabe? E a resposta é: o concerto de Moabe mostra-nos uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim, que são bênçãos no campo, bênçãos na cidade, bênçãos na procriação, na vida doméstica e ao entrar e sair. Deuteronômio 28, verso 1 ao 14. Terceira pergunta. O que o capítulo 8 de Hebreus nos apresenta? E a resposta é: Hebreus capítulo 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus, que foi perfeito em obediência. Vamos à quarta pergunta. Quem rege a vida dos salvos no novo concerto? E a resposta é: o Espírito Santo é que rege a vida do salvo no novo concerto. Quinta e última pergunta. De onde a alegria é proveniente? E a resposta é: a alegria é proveniente de uma relação com Cristo. Essa é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. Olha, espero que você tenha gostado dessa aula e que eu e você possamos praticar essa obediência. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, você vai clicar naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.075 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.